Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analisti aqui. O Neckzilla Rubial Mosqueiras é sem dúvidas o cara que hoje mais divide opiniões em relação à categoria Open. Alguns acreditam que o visual dele totalmente freak não deveria ser aplaudido porque não representa o que é o bodybuilding, enquanto outros, digamos que um público mais hardcore, vê esse fator dele como algo positivo. Até porque para algumas pessoas o bodybuilding deveria ser ou é, entre aspas, um freak show, um show de aberrações. Não é segredo pra ninguém que a minha visão relacionada ao bodybuilding vai mais pro lado mais estético. Porém, também é claro que eu nunca ignorei a importância dos freaks pro esporte e é por isso que eu respeito muito. Na verdade, eu consigo admirar bem os dois grupos, né? O grupo do pessoal mais estético e o grupo do pessoal mais freak. Até porque, particularmente, eu não acredito que exista somente uma via pra categoria Open. O atleta tem que ser totalmente estético ou o atleta tem que ser totalmente freak. Acredito que o campeão, independente de qual show seja, tem que ser o melhor da noite. Porém, claro, eu também consigo reconhecer que na Open há claramente uma preferência pelo volume. Até porque, pessoal, na ponta do lápis, o volume e também, claro, o condicionamento são as ferramentas mais objetivas que o árbitro tem para identificar o campeão. Se fôssemos nos basear somente na estética, abriria obviamente muito mais margem para subjetividade e o julgamento por consequência seria muito mais difícil. Tá bom, Carlos, entendi, mas quando o assunto é o Rubial Mosqueira, cara, não dá para ignorar. Mesmo que o cara seja volumoso demais, né? Isso obviamente é algo objetivo, dá pra perceber claramente, ainda assim ele é o inimigo da estética. Mesmo que a estética ela não seja um fator primordial na categoria Open, não deveria ser pelo menos no mínimo considerada? Falando de coração aqui pra vocês, tá certo? Eu acredito, pessoal, que o Neckzilla, mesmo que tenha ganhado 2 shows pros recentemente, ainda acho que ele é muito subestimado, tanto em potencial como na parte estética. Vou te mostrar o porquê, tá certo? E eu acredito que depois de ver tudo isso aqui, você vai começar a enxergar ele de uma maneira um pouco mais diferente. Vamos primeiro olhar o peitoral de lado dele nesse Portugal Pro que ele acabou de ser campeão. Preste atenção no arredondamento muscular que ele tem fluindo do trapézio pro ombro, seguido pro peitoral bem saltado, continuando ali no braço, né, que cria esse contraste com a linha de cintura bem controlada. Isso aqui, pessoal, dá um visual muito único para ele. Sem falar que as pernas do cara, né, além de ser monstruosa, tem muitos detalhes desse ângulo aqui. Olha ele em comparação com todos da line-up, dando um zoom inclusive no top 2. Eu te pergunto, cara, quem é mais estético, o Bruno Santos ou o Neckzilla? Acredito que dá pra gente concordar que pro público no geral, o Bruno Santos agrada mais nesse quesito, correto? Mas seja sincero, olhando esse peitoral de lado aqui, essa pose, o Neckzilla fica ou não fica à frente quando o assunto é harmonia? Eu acho que inclusive o único que faz frente aqui a ele é o Fabian, entendeu? Na questão de estética. O Rubial também consegue trazer muita estética no tríceps de lado, pelas mesmas características citadas aí no peitoral de lado. Pô, mas pera aí, Carlos, eu tô percebendo. O que você tá fazendo com o Neckzilla aqui, você faz também muito semelhante com o Nick Walker. Só elogia as poses de lado. E sabemos que as poses de frente são mais importantes, né, quando o assunto é estética. E realmente, tá, pessoal? Até agora eu só falei das poses de lado e obviamente há um motivo pra isso. É porque é o seguinte, pessoal, geralmente quando os caras são freaks, eles não são o que são por conta da falta de ventres musculares arredondados. É mais uma questão de falta de harmonia. É uma cintura mais larga, é uma falta de proporção entre tronco e perna, onde obviamente, né, a perna ela é mais encurtada do que a parte superior. Também, claro, né, existe a falta de fluidez entre os formatos musculares do atleta e acaba que a desenvoltura, né, desse físico, ela não se conversa muito bem, então tu olha aquele físico, parece que ele é meio que montado, né, como tem uma expressão aí já bem conhecida, né, como se você pegasse partes de diferentes pessoas, de diferentes bonecos, né, e formasse ali uma pessoa e acaba que a fluidez ela não fica tão agradável assim. Enfim, pessoal, a falta de harmonia é definitivamente um dos motivos principais que faz um atleta perder a estética dele. No caso do Neckzilla, por exemplo, é o fato da perna ofuscar a parte superior e o trapézio também chama muita atenção de frente, né? Sem falar, obviamente, da cintura, que não cria contraste com a largura de ombros, então ele não tem o famoso V-taper. E já no caso do Nick Walker, por exemplo, que eu cito muito aqui no canal, é claramente a desproporção entre o tronco e as pernas. Então as pernas mais curtas que ele tem acaba deixando o aspecto visual dele menos elegante. E essas características negativas são mais facilmente escondidas em poses de
lado, até mesmo em pose de costas, tá? Porque no bodybuilding há claramente muitas variáveis que são capazes de quebrar certas regras. Por exemplo, pessoal, de frente o Nick Walker, ele não tem um V-taper bom e as pernas dele claramente ficam bem curtas em comparação com o tronco. Mas quando olhamos ele fazendo uma pose de costas, isso aqui já não acontece. O V-taper dele fica ótimo, né? A cintura fica fina, contrastando com a largura ali de dorsal e, claro, as pernas ficam perfeitamente proporcionais com o tronco. Ou seja, o principal fator dele que faz com que ele perca a harmonia do físico é totalmente excluído quando ele fica de costas, né? Quando ele faz essas poses aí que você não consegue ver a falta ali de um tensor da face lata mais saltado, né? Coisa que inclusive eu já mostrei para vocês que faria uma diferença muito grande na percepção que a gente tem na estrutura do Nick Walker. Se ele tivesse aquele músculo ali que fica ao lado do quadril mais saltado, continuando com o vasto lateral, teríamos uma percepção do físico dele muito mais acentuada em termos da fluidez. E isso também acontece com o Rubiel Mosqueira, porém em outros quesitos. Quando ele tá assim parado, ele não fica nada harmônico, né, cara? O volume da perna ofusca toda a parte superior, que por sua vez parece que só tem largura, né, por conta da linha de cintura. Assim, o cara fica sem V-taper nenhum, mas olha quando ele faz a expansão de dorsal de frente, cara, a dorsal aqui saiu igual uma asa, entendeu? Inclusive, de toda a line-up, ele é o cara com o V-taper mais preenchido e fluido nessa pose. Então eu falo sem medo, tá? Aqui ele tá estético, velho. Eu entendo, tá? Que mesmo assim, talvez você não tenha achado, não tenha concordado, né, com a minha visão de que ele tá estético no front lat spread, mas convenhamos, pessoal, é inegável que no mínimo ele é o cara que mais chama atenção aqui, tá? Justamente por conta das dorsais baixas que ele tem e da parede abdominal também, né, que tá totalmente controlada e completamente marcada, detalhada. E essa daqui, pessoal, é a principal diferença do Rubiel Mosqueira, do Nick Walker, né, inclusive que falamos dele agora, para um cara como o Marcus Hu, por exemplo. É por isso que eu acho o Rubiel Mosqueira subestimado quando o assunto é estética, porque pintam ele como se fosse o cara mais freak, né? Freak até no sentido negativo do bodybuilding, tá? É claro que para quem é fã do bodybuilding, né, eu particularmente não acredito que seja uma palavra negativa, tá? Mas no caso do Rubiel, né, usam como algo pejorativo. Eu te faço aqui uma pergunta: em quantas poses o Marcus Hu ele ficava estético? Quantas poses você lembra dele que ele ficava legal, entendeu? Que ele tinha uma fluidez bacana? Sendo sincero com vocês, pessoal, eu só me lembro daquele mais musculoso que ele fazia com a mão na coxa e a outra normal, né, fazendo como se fosse a versão do Crab. E isso acontecia com o Marcus Hu porque ele era um freak sem arredondamento muscular. Esse fator freak dele vinha obviamente pela falta de harmonia, mas principalmente por conta da estrutura e do volume bruto que ele tinha. Aliás, pessoal, para não ser injusto, tá? Eu me lembro do Marcus Hu estético em uma fase da carreira dele, que no caso, obviamente, é ali mais no começo, tá? Em 1997, por exemplo, quando ele ainda não tava, né, jogando o jogo do volume. Até porque nos primeiros anos, né, o peitoral dele tinha uma qualidade absurda. Em alguns frames, né, ele ficava até que bem, entendeu? Mas é só isso. Só deixando claro, tá, pessoal? Eu não tô desmerecendo o Marcus Hu. Apesar de não ser fã do cara, eu acho o visual dele muito massa. O que eu tô querendo falar aqui é, eu acho muito estranho muitas pessoas exaltarem o Marcus Hu tanto e menosprezarem, em contrapartida, o Rubiel Mosqueira. Eu acho que uma boa parte do público não tá conseguindo apreciar o que temos atualmente e, sei lá, daqui a uns 10, 15 anos que a galera vai olhar pra trás e ver que o Rubiel Mosqueira era algo diferente, algo especial. Não que fosse o cara perfeito na parte estética que devesse agradar nesse quesito, mas pô, o cara é freak, mas ainda consegue mostrar o físico de uma certa maneira ainda assim é compatível, entendeu? Com o que esperamos, né, de um bodybuilder em algumas poses. É claro, tá, pessoal, que assim como o Nick Walker, tem coisas no Rubiel que eu não curto. Por exemplo, as poses de costas. Se eu acho o Nick muito estético no duplo bíceps e na expansão de costas, com o Rubiel, pessoal, é totalmente oposto, porque como ele tem a dorsal muito espessa e larga, essa região aqui, junto com a perna e o glúteo, cria uma desproporção assim, bem considerável, bem nítida, com o volume de trapézio dele, de ombro e braço, entendeu? Tipo assim, a pose ela é massa, com certeza, mas falta harmonia demais também. Isso aqui, obviamente, também serve pra expansão, tá? A perna, a panturrilha, mano, inclusive, olha a panturrilha desse cara, velho, isso aqui é, mano, é sério, é bizarro, tá? Então acaba que essa região fica muito desbalanceada com a largura dele. E se numa expansão de dorsal de frente ele consegue camuflar muito bem isso por conta dessa dorsal baixa, né, que acaba se projetando, na pose de costas já fica mais nítido, né, que falta obviamente é mais preenchimento na parte superior para compensar esse volume absurdo que ele tem na parte inferior. Mas no geral, pessoal, sendo sincero com vocês, eu curto o físico dele. Inclusive, pessoal, eu acredito que se o Fabian não tivesse nesse Portugal Pro, não tivesse, né, feito aí esse show na Open, ele seria o mais estético em várias poses aqui dessa line-up. Até mesmo
no duplo bíceps de frente. Ou será que eu tô maluco, pessoal? Me julguem, tá? E falando agora de potencial, pessoal, eu acredito que essas duas vitórias podem trazer um gás novo pra ele. A sensação que eu tinha quando eu via o Rubiel falando de bodybuilding, né? Também, obviamente, né? Saindo de vários shows que aconteceu no ano passado, que ele falava que ia pra tal show, aí não participava. Não, agora eu vou pra esse show e não ia também. Era de que ele era um cara que gostava de treinar, gostava de ser gigante, mas não se sentia tão confortável assim no palco. Quem sabe agora, pessoal, ele não tendo esse feeling, né? Essa aura aí de ser o campeão, ele não goste da sensação e tente alcançar novos ares, de novos voos. É algo possível, tá? Talvez ali alguma chave tenha mudado na mente dele, né? Depois dessas duas vitórias, e ele ter aí mais disposição para trazer um físico renovado, trazer as melhorias necessárias, entendeu? Eu acho que isso é algo que pode acontecer de fato. E eu acredito que esse cara se dedicando, chegando ainda um pouco mais condicionado, né? Com mais de detalhe e melhorando as poses, como ele já vem fazendo, tá? O Rubiel Mosqueira, ele claramente vem melhorando as poses dele. Eu não tenho dúvidas que esse ano ele já chega para incomodar muita gente ali do top 10 do Mr. Olympia. E no futuro, pessoal, acredito que sim, ele vai disputar posições dentro de um top 5, mas claro, né, pessoal, ele precisa trazer esse tipo de melhoria que eu tô falando aqui pra vocês. Agora, ser Mr. Olympia, assim, cara, eu acho que ainda é muito cedo pra falar sobre isso, até porque existem várias perguntas que precisam ser respondidas aí com o tempo. Será que, geneticamente falando aqui, tá certo, ele consegue, por exemplo, aprofundar mais os cortes da perna? Será que ele vai conseguir melhorar ainda mais certas desproporções que ele tem? Alargar as costas, deixar os ombros mais proporcionais com o peitoral, desenvolver também, claro, né, um pouco mais os braços. Enfim, pessoal, são perguntas que o tempo vai responder. Porém, a que eu mais quero saber no curto prazo é, ele tá disposto a fazer o necessário para marcar o nome dele no Olympia? Se ele quiser, pessoal, ele pode chegar muito longe, tá? Isso aqui é um fato. Eu acho que, inclusive, caso ele demonstre algumas melhorias já nesse Mr. Olympia, né, trazendo aí mais detalhes, isso aí, obviamente, impulsione ele, né, dentro ali do top 10, possa realmente despertar nesse desejo de ser o campeão, que é algo, né, que alguns caras, assim, não é que alguns caras não tenham essa vontade, é que alguns caras, infelizmente, não se veem, entendeu, sendo o melhor do mundo. É como aquela declaração recente do Criso, né, ele falou, pô, eu não quero ser o melhor do mundo, né, eu me vejo bem aqui sendo um cara mediano, entendeu, mas, pô, se o cara fosse coroado do top 1, será que ele não iria gostar mesmo, entendeu? Às vezes é só uma falta de acreditar em si mesmo, né, a gente vê os caras monstruosos, né, sendo profissionais e acredita que os caras têm a fé inabalável, né, que os caras acreditam muito em si mesmo, mas às vezes não é assim, entendeu? Ainda mais quando os resultados, né, eles não vêm chegando da maneira que eles estavam esperando. No caso do Rubiel Mosqueira, parece que o resultado tá dando mais fruto do que eu acredito que ele colocava fé. Então isso aí, obviamente, pode acender uma chama, né, que vai aí mover, né, ele mais à frente nos rankings, é claro. Mas aí, pessoal, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês veem também esse potencial no Rubiel Mosqueira que eu vejo? Acha também ele estético ali em certas poses e acham ele meio injustiçado pelo público em geral? Bom, se sinta à vontade para discordar, tá, é claro, mas eu vejo desse jeito, tá bom? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Muito obrigado, pessoal, pelo feedback aí em relação à qualidade da imagem, também o áudio. Tô fazendo de tudo para melhorar. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.